Como essa música mexeu com a gente, né? Como nós sentimos o Deus conduzindo, né? Este mês de agosto, mês de julho, olha, já estou em agosto, já estou virando a página, já estou no mês da mocidade, já estou no despertar. Mocidade, né? Tá bom, o pessoal dá risada de mim, eu falo mocidade, né? Eu falo mocidade, o pessoal ri de mim. Eu não vou perguntar aqui quem era da época de mocidade, porque eu posso ficar mal aqui, né? Né? Mocidades. Gente, Deus tem um plano para você e para mim. E o plano dele é para que a gente seja família em Cristo Jesus. Nós estamos aí nesse movimento, eu vou só centralizar um pouquinho que saiu fora aqui do centro. Pronto. Nós estamos vivendo os Jogos Olímpicos. Uau! Eu sei que cada um tem um jeitinho de torcer. Tem uns que torcem contra, né? Outros torcem a favor. E quantas modalidades, né? Quantas modalidades. Hoje à noite estreia o skate, né? As 3 meninas lá do Brasil representando com possibilidades de talvez termos um pódio triplo, né? Ouro, prata e bronze do Brasil. E seria muito bom, né? Seria muito bom, né? Nova geração está chegando, sabe? Amanhã é dia da avó. Se você não sabe, amanhã é dia da avó. Então, por favor, né, mande mensagem amanhã para sua avó, se ela ainda estiver viva, né? Se ela estiver no céu, fala com Deus, aí Deus fala para ela, porque você mesmo não vai falar com ela, tá? Eu não vou falar com ela, minha avó está no céu. Mas eu falo para Deus, Deus pode falar com ela e pronto, né? Deus, ele vai fazer isso, né? De boa. Mas lembre-se disso. E se você tem uma avó do seu lado, como eu tenho, a minha esposa, somos avós da Lavínia, né? Então amanhã vai ser o dia da avó, vai ser o dia da Sônia, né? E o dia da Sônia, da avó, também é o dia do aniversário da Larissa amanhã. Então, mesmo dia da avó. Então tem que dar bênção aí para as avós. Celebra isso. E a avó mostra a ideia de gerações. Gerações estão nascendo. Se você é avó, você já está vendo o filho dos seus filhos. Você já está vendo gerações à frente. Nós estamos vendo aqui nos Jogos Olímpicos uma transição de uma nova geração de esportistas. E há uma necessidade disso. Muitos se aposentaram. Michael Phelps não está nas piscinas, né? Usain Bolt não está nas pistas de corrida. Precisamos de novos. Deus está levantando uma geração nova. Isso acontece também com a igreja. Estamos vivendo uma geração diferente da igreja cristã. E essa geração está deixando marcas profundas na sociedade. E está mostrando que você, adolescente, tem um desafio. Vocês, jovens, têm um desafio. Então, por favor, aquele que dorme, acorde. Eu gostei do tema despertar da juventude aí. Acorda, abre teu olho, porque você tem aí um mundo de transformações para viver, um mundo de experiências a passar, e Deus está te levantando por um momento novo na sua família, na família brasileira. O Brasil está sendo impactado pelo movimento de igrejas. E eu não estou falando de militância de igreja. Eu não estou falando de pregação violenta. Eu não estou falando de vale tudo, porque os fins justificam os meios, e não é assim. Os fins não justificam os meios. Pessoas querem justificar os seus erros, falando que é por uma boa causa. Não caia nessa, em nome de Jesus. Não caia nessa. Nós podemos fazer tudo e qualquer negócio a fim de proteger a família. Não caia nessa. Jesus não abriu mão da integridade, da santidade, do amor para alcançar o seu objetivo. Então, para com isso. Eu estou vendo muito, os fins justificam os meios. Talvez não falem isso, mas na prática vivam isso. Então, é necessário parar com isso, né? A violência, os acordos, as mentiras, né, estão sendo justificadas por causa do seu objetivo final. Para com isso. Jesus não se alegra com isso. Mas que ele está levantando uma nova geração, sim. E eu quero dizer para você o seguinte: Deus criou e formou instituições, 2 instituições na face da terra. Uma é a família, a outra é a igreja. Foi ele que criou, foi ele que produziu isso.
Foi Ele que gerou isso desde o início, antes da criação do mundo. Porque Jesus Cristo, a igreja de Jesus Cristo, já era conhecida antes da criação do mundo. Como, pastor? Leia em Pedro, primeira carta de Pedro, você vai ver lá que o sangue de Cristo já era conhecido. O sangue de Cristo já era conhecido antes da criação de todas as coisas. Antes da criação do homem, Deus já sabia do sangue do seu filho. Já era conhecido o sangue de Cristo. Antes da criação de todas as coisas. A igreja e a família é criação de Deus. Foi Deus que formou isso. Foi Ele que criou isso. E nós precisamos manter isso. São instituições espirituais. E por isso elas são tão atacadas pelo inimigo de nossas vidas. Família e igreja são muito atacadas hoje em dia. Não só hoje em dia, antigamente também, mas hoje parece que intensifica mais isso. Mas elas se mantêm vivas. E o seu propósito divino sobre a terra se mantém vivo. Você está aqui por causa disso. Você está me ouvindo por causa disso. O propósito divino da família, para a família e para a igreja, está vivo. Está vivo. Em você e em mim. Porque nós somos da família de Deus. Somos igreja e somos família. Eu preciso falar um pouco, se você falar assim, qual é o texto que você vai usar hoje? O Carlos me perguntou, o texto vai ser de Efésios. Se você quiser, vamos ler lá, Efésios capítulo 5, aliás, 2. Efésios capítulo 2, o verso 19. Esse vai ser o texto básico. Apesar que a gente vai caminhar, vamos citar outros textos, mas esse é o principal. Gálatas, Efésios capítulo 2, verso 19, diz assim: portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos, dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Eu vou continuar, no qual todo edifício ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. O 19, vocês são membros da família, vocês não mais são forasteiros, vocês não são estrangeiros ou estranhos, mas vocês são membros da família de Deus. Existe uma família de Deus, onde nem todos fazem parte, mas você faz. Aquele que crê no Cristo, no Filho de Deus, do Deus vivo, recebe o direito de ser chamado filhos de Deus, portanto, membros da família de Deus. Eu quero falar um pouquinho e caminhar de maneira separada, mas eu quero dar uma introdução e falar sobre a família nossa, pai, mãe, filhos, essa estrutura familiar, a estrutura familiar, mãe, filhos, pai, filhos, vó, filhos, vó, netos que parecem filhos, ou vó, netos que são filhos, ou talvez o irmão mais velho que cuida dos filhos menores, dos irmãos menores. Isso é família, é uma estrutura familiar. E Deus teve esse propósito. Por quê? Porque no princípio Deus olhou para o homem e falou, não é bom que ele esteja só. Falei uma adjutora. E colocareis do lado dele. E será carne da sua carne, o osso dos seus ossos. E assim cresçam e multipliquem e preenchem a terra. E o Senhor os abençoou para que pudessem realmente se tornar uma família cheia de filhos, e assim procriassem. Em Salmo 68, versos 5 e 6, diz assim que Deus faz com que o órfão, o solitário, viva em família. O verso 5 ele diz assim: Pai, Deus é pai para órfãos e defensor de viúvas. Esse é o Deus em sua santa habitação. Pai de órfãos e protetor de viúvas. E aí no verso 6 ele diz, Deus dá um lugar para o órfão ou para o solitário, liberta presos para a prosperidade. Ele faz isso. Ele não quer que o homem viva só. Ele não quer que o homem sofra solidão. Ele quer que o homem habite em família.
que tenha um grupo de pessoas, um lugar de acolhimento, um lugar de abraçar ele e falar assim, minha família. A destruição da família, para termos inclusão de todo mundo, é um engano. Há um discurso bem claro que só destruindo a família, a sociedade será realmente inclusiva. Porque a família exclui, mentira. A família distorcida pela religiosidade e pela própria sociedade, que distorceram o conceito de família, aí colocaram como família sendo um lugar nocivo. Mas quando você destrói família, você joga as pessoas em solidão, dissemina o espírito de orfandade e gera um profundo desespero de alma, uma profunda solidão, quando você destrói a família. Família é uma necessidade social, moral, emocional de cada um de nós. E aí nós temos outro patamar, que é espiritual. É uma necessidade espiritual de cada um. Nós defendemos, sim, família patriarcal, heteronormativa. Sim, mas de acordo com a palavra de Deus. Não o patriarcado, não a família patriarcal distorcida pela religiosidade de muitas igrejas e da própria Igreja Católica, que por muito tempo dominou sobre a face da terra. Né? E nós temos isso. Eles distorceram, e muitas igrejas distorceram a família patriarcal. Mas nós a defendemos, porque é bíblica. Família patriarcal, heteronormativa, é bíblica. Portanto, se é bíblica, nós precisamos defender isso. E mostrar que Deus ensinou isso. Lugar de habitação de um pai amoroso, de um pai que sustenta, de uma mãe amorosa que supre o cuidado. Crianças que são acolhidas e cuidadas com amor e não agredidas. Uma família onde o pai não agride a mãe. A família onde o pai leva em consideração a opinião dos seus filhos, que os ouve, que conversa com eles. Isso é Bíblia. Isso é Bíblia. Sabe? Um lugar onde avós não estupram seus netos, os pais não estupram suas meninas, suas filhas. Isso não é Bíblia. Isso é sociedade. Isso é distorção religiosa. Pai manda e o resto cala a boca. Isso não é Bíblia, irmãos. Isso é sociedade. Isso é religiosidade barata, que teve uma mancha no sistema patriarcal, pregado, ensinado por Deus e por Jesus Cristo. Então vamos voltar para as Escrituras, vamos voltar para esse referencial bíblico e romper com essa história de religiosidade que destruiu o conceito de família como lugar de segurança, de apoio, de acolhimento, de educação, de ensino, de responsabilidades sociais, não de abandono, não de violência, não de agressividade, não de intolerância. Isso não é família bíblica. Então precisamos voltar para a Bíblia e defender isso. E falar, realmente, isso que vocês estão falando não é o que a Bíblia diz. Realmente, pode condenar essa visão, pode condenar, e eu condeno esse modelo patriarcal distorcido. Eu condeno isso. Eu rejeito isso em nome de Jesus. E eu convido você a rejeitar isso em nome de Jesus. Mas eu não rejeito o sistema patriarcal. Sabe por quê? Porque o Deus que eu e você seguimos é o Deus Pai, que reúne os filhos todos perto dele. Nós temos um Deus Pai. Então a nossa fé é patriarcal. A nossa fé é em Deus Pai, que enviou Jesus, o seu Filho. E pelo seu Filho somos chamados filhos. É isso. A igreja na sociedade deve amar e respeitar a todos os tipos de família. Devemos amar a todos os tipos. Reconhecer até aqueles que não querem viver em família e amar eles. Nós precisamos reconhecer que eles têm direitos sociais, sim, e merecem o nosso respeito e o nosso amor. Merecem isso. Como a igreja de Cristo, em Cristo,
nós somos patriarcais e pregamos o amor de um pai que entregou seu próprio filho para nos salvar. E que o desejo era reconciliar os seus filhos separados pelo pecado a ele. Sabe, esse pai. É esse sistema patriarcal que nós defendemos. Quer dizer que se não tiver pai, uma família não é família. É família. Se você é uma mulher e cuida dos seus filhos, você é uma família com seus filhos. Não tenha dúvida disso. Eu convido você a se curvar diante de um pai que vai cuidar de você, amar você e os seus filhos. Eu não estou falando de um novo casamento, estou falando de Deus Pai na sua vida, como mãe. Tá? Eu já falei aqui, não dá para ser mãe e pai ao mesmo tempo, não dá para ser pai e mãe ao mesmo tempo, esquece isso. Né? Se você é mãe, você seja a melhor mãe, você não consegue ser mãe e pai. Se você é pai e está cuidando dos seus filhos, seja o melhor pai, porque você não consegue ser mãe. Sabe? Faça isso. A exemplo de Deus, a exemplo da palavra de Deus, porque ela te convida a isso. A oração sacerdotal de Cristo Jesus era essa. Pai, assim como tu és em mim, seja neles. Sabe? Restaura a tua glória, glorifica-me e glorifica-os em ti. Assim como eu tenho comunhão contigo, Pai, que os seus filhos, aqueles que eu salvei, que eu estou trazendo na tua presença, tenham também comunhão contigo. Essa família, esse oikos, esse ambiente de bênção, é a base ideal produzida por Deus para colocar um órfão vivendo em família, para proteger viúvas que não tinham marido, mas que Deus se torna o pai e o protetor da vida delas. E aí ela chama, e aí vai, qual é a verdadeira religião, Jesus? É cuidar dos órfãos e das viúvas. Ou seja, é restaurar família na vida daqueles que perderam a sua família. Então, você quer saber qual é a verdadeira religião? É restaurar família. Porque esse é o projeto inicial de Deus. É reconciliar com o homem, é reconciliar o homem com o projeto inicial de Deus. Somos chamados para ser parte da família e da família de Deus. Não é? Você e eu somos chamados isso. Nós estamos aqui, portanto, vocês não são mais estrangeiros e nem forasteiros. Vocês são concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo. Você é contra a adoção? Você mete o pau em adoção. Por quê? Somos todos adotados em Cristo Jesus. Sabe, somos filhos de Deus por adoção em Cristo Jesus. O filho direto de Deus, natural de Deus, é Jesus Cristo. E em Jesus nós somos chamados a sermos filhos por adoção do Deus Pai, o nosso Criador. E assim nos tornamos realmente uma família com Deus. Né? Michael Bruno, acho que é assim, ele é um dos pastores da Bethel Church nos Estados Unidos, e ele descreveu a igreja e a ação ministerial da igreja de 3 maneiras. Eu já falei isso quando a gente estava lá no 40 Dias de Amor, e a gente falou sobre isso. E ele fala assim, existe a igreja fábrica, fantasia e família. Igreja fábrica que fica reproduzindo hábitos e costumes, fica reproduzindo liderança, estruturas, fica só reproduzindo. É a mesma igreja, entra ano e sai ano, não aceita mudanças. Ela existe para reproduzir, ela existe para gerar. É um ativismo, é programas, e aí nós queremos o quê? Resultados. E aí, muitas vezes, é gerar o quê? Gerar recursos financeiros. E aí vai naquela onda de gerar recursos financeiros, investir para ter lucro. E tem igreja assim, igreja fábrica, igreja que é produção, linha de montagem. Né? Tem igreja fantasia. A igreja fantasia é um eterno êxtase. Né? Pula, salta, vibra. Não tem problema passar por isso. O problema é viver como se fosse isso. Porque as pessoas que pulam no êxtase, daqui a pouco para o culto e eles vão para a vida real. Na vida real, eles não conseguem viver o êxtase do sobrenatural na vida real. Porque para eles viverem o sobrenatural é pular e gritar, mas na vida real você não pode ficar pulando e gritando. Na hora da tomada de decisão, cadê o êxtase? Aí daqui a pouco eles não conseguem viver o sobrenatural, eles mergulham na carne. E muitos deles vivem na carne. São crentes carnais,
que tem momentos de êxtase, uma fantasia. E a igreja vive numa fantasia, numa ilusão, enganando-se a si mesmo, achando que tem uma vida santa, mas não tem uma vida santa. Se engana com o ambiente da igreja. Se engana com isso. Oh, profecias, línguas, milagres. E o Senhor olha e fala assim, não tenho nada com vocês. Eu não tenho nada com vocês. Porque a minha salvação, a minha família, não é essa marca. Reconhecerão os meus discípulos, não porque eles operam milagres, falam em línguas e agem no sobrenatural. Não é assim que reconhecerão meus discípulos. Reconhecerão meus discípulos pelo amor, pelo relacionamento, pela integridade, pela ação espiritual de Deus na vida deles, no dia a dia deles. Lamentavelmente, tem muitos crentes que denunciam, brigam em relação a motel, mas se prostituem nos hotéis da vida. Não vou me hospedar em motel, que é do pecado, mas fazem dos hotéis da vida lugares de pecado. Infelizmente, né, se você conheceu alguém que trabalhou em hotel, você vai saber dessas histórias de líderes espirituais se encontrando com a sua amante. E, às vezes, durante conferências espirituais. A conferência espiritual está rolando. À noite, adultério, prostituição, lascívia. Mas, durante o dia e a noite, nas catedrais, grande êxtase espiritual. Talvez você esteja vivendo uma vida de fantasia, uma igreja fantasia. A igreja família, ela tem festa, a igreja família tem atividades, a igreja família tem serviço, mas dentro de um ambiente de paternidade, de um ambiente de família, de amor uns pelos outros, e amor a Deus sobre todas as coisas. Temor de Deus, uma vida íntegra na presença de Deus. Essas são as igrejas família, as igrejas que não têm medo de mudar, porque os seus membros estão mudando, porque a sociedade está mudando, e Cristo leva. Tem um pastor que aqui, eu esqueci o nome dele, o norte-americano, que diz mudar para continuar sendo a mesma. Ou seja, para que a igreja impacte a vida das pessoas, ela precisa mudar, para ela continuar tendo o mesmo impacto. Porque a igreja que não muda, ela perde o impacto na sociedade. Mas que mudanças são essas? Mudanças em amor, mudanças em família, mudanças para que cada vez mais o acolhimento seja exaltado, o amor seja exaltado, Deus seja exaltado na comunidade dos santos. O mandamento é amar. Deus nos manda amar, e nós falamos sobre isso. Gostar é diferente de amar, porque o amor está acima dos gostos. Você pode não gostar de alguém, mas você deve amar essa pessoa. Você não pode deixar de amar, porque é uma ordem de Jesus Cristo, uma ordem de Deus. Você pode não gostar. Pastor, como que é isso? Porque gosto é pessoal. Amor é divino. Pense nisso. Se você não gosta de alguém, você precisa amar essa pessoa. E é só em Jesus Cristo que você vai amar essa pessoa. Tá? Porque amar aqueles que nos amam é muito fácil. Amar os nossos amigos é fácil. Mas Jesus fala, ame o inimigo. Ame aquele que faz mal para você. Ame aquele que você não gosta. Ame-o, mesmo não gostando dele. Igreja, família, vive num ambiente de graça. Graça é algo não merecido. A pessoa não merece, mas você vai amar ela. Ela não merece ser amada, mas você vai amar ela. Porque você vai viver pela graça e na graça. E na graça você entrega aquilo que a pessoa não merece. Porque você não é juiz. Você não define se ela vai merecer ou não. Você não a condena. Você não pode tomar sobre si esse poder que é de Deus. Se ela errou, você não é o vingador, porque a vingança é do Senhor. E Ele diz isso. Né? Então, viva na graça, viva no amor. É isso que Ele chama, fazer parte da sua família. Igreja não é um lugar para se frequentar, mas é uma família a se pertencer. Você não pertence à família de Deus porque você frequenta uma igreja. Não é? Você não pertence à família de Deus porque você frequenta dominicalmente culto.
culto. Você não faz parte da família de Deus porque você paga a sua mensalidade dízimo. Tem gente que acha que dízimo é uma mensalidade do clube chamado igreja. O cara faz parte de um clube chamado igreja e ele paga uma mensalidade que é 10% da sua renda. Né? E é assim. Então ele paga a mensalidade. Esquece-se, dízimo não é mensalidade. Dízimo é gratidão, consagração, reconhecimento de Deus. Isso é o dízimo. Então não é uma mensalidade. E aí você não é membro da família de Deus, por que você paga essa mensalidade? Você não é membro apenas frequentando. Para você ser membro do corpo de Cristo, membro da família de Deus, como diz Efésios, você precisa crer em Jesus e viver uma vida debaixo da graça, da fé e do amor. Você precisa disso. Paulo, quando escreve ao Timóteo, primeira carta dele, no capítulo 3, 15, ele diz assim: mas se eu demorar, esta carta vai lhe dizer como vocês devem agir na família de Deus, que é a igreja. Olha que Paulo escreve a Timóteo. Se eu demorar para falar, essa carta já está indo na frente. E essa carta vai dizer para vocês como vocês devem se comportar na família de Deus, que é a igreja. A família de Deus é a igreja. E Paulo fala, essa igreja visível é a família de Deus. Mas vocês precisam viver como família de Deus, porque tem muita gente que é membro da igreja, visível, local, mas não é membro da família de Deus. É necessário ser chamado agora para se tornar membro da família de Deus. E eu convido você a isso, sabe? A comunhão, a koinonia, essa palavra koinonia, comunhão, que muitos pregam e tal, ela vem da sociedade, ela vem dentro de um contrato de algo em comum, pessoas que estão juntas para fazer algo em comum. E para você conseguir viver assim, você precisa de confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. Sem isso, você não vive junto. Uma família, a igreja cristã, família, precisa ter confiança, fidelidade, comprometimento, honra e respeito. Se não tiver um desses, está complicado, está se distorcendo, está se corrompendo. A sua permanência na família cristã está nas mãos de você. É na sua mão e na minha mão. Ah, está nas mãos de Deus. Não está nas mãos de Deus. Está nas suas mãos. Ele te convida. E aí, o que você vai fazer? Você permanecerá unido a uma igreja, a uma família, a família de Deus, se o seu amor for maior do que a sua religião. Cuidado com a sua religiosidade. Se ela for maior do que o seu amor, você não está ligado à família de Deus. Você está se enganando, mas você não está ligado à família de Deus. Porque a família não é um lugar para sugar, subtrair, não é um lugar para satisfazer as suas próprias necessidades, mas é de suprir em Deus as suas necessidades. Cuidado com isso. Né? Precisa confiar em sua liderança, em seus irmãos de fé, sabe, ser fiel à palavra de Deus, estar completamente comprometido com o corpo, dar de si, do seu, honrar os mais velhos, honrar os líderes espirituais, respeitar as pessoas e as diferenças do corpo, respeitando e amando cada um. Frequentadores não mantêm isso. Não mantém confiança, nem fidelidade, nem comprometimento. Qualquer coisa ele vai embora. Muito menos honra e respeito. Quem frequenta igreja vive assim, sem compromisso, sem honra e sem respeito. Contrariado, ele vai embora. Entristecido, magoado, ele vai embora. Não tem compromisso. Nós estamos vivendo uma sociedade, uma crise ética e moral. As pessoas não se comprometem. Para lá e para cá. Não gostei, vou embora. Eles vivem assim e tratam a igreja assim. Essa igreja que eles tratam assim não é família, porque a igreja família precisa ter isso. E eu vou te convidar, e você está sendo convidado por Deus a se envolver cada vez mais numa igreja família. E nós somos desafiados agora, como PIB em Jandira, a viver igreja família. A mudar algumas coisas para poder conseguir viver igreja família.
Porque algumas coisas talvez estão atrapalhando essa vivência de igreja-família. E nós não podemos deixar atrapalhar. O pastor Bruno, que está aqui, ele pregou sobre uma só fé. Irmãos, é impossível agradar a Deus sem fé. E a fé é a entrada para a família de Deus. A todo aquele que crê que a sua fé em Jesus Cristo, ela te introduz às mãos de Jesus à família. Ela te coloca aos pés de Cristo. E Cristo pega, te perdoa e te leva para a família de Deus. É Jesus que te introduz, a fé em Cristo Jesus. Introduz você à família de Cristo. Esse é o primeiro nível para ser membro da família. Família de Deus. Da igreja. Lembre-se que igreja é uma família. A palavra de Deus já disse aqui para você que a família de Deus é a igreja. E você precisa sim entender isso. O primeiro nível é membro. É membresia a partir da fé. Inserido no corpo de Cristo Jesus. No rebanho do pastoreio de Deus. Quando você aceita e ouve a voz do pastor te chamando e você é acolhido no rebanho de Deus, no corpo de Cristo Jesus. E você faz parte disso. Ok, primeiro é membro, você é membro disso. E você começa a ser chamado filho de Deus, a saber, a todos aqueles que creram no nome do Senhor Jesus Cristo. Então esse é o primeiro nível. Porque fora dele não há membresia, não há família. Você pode se iludir achando que você faz parte da família de Deus. Mas se você não crê em Jesus Cristo, se você não amar a Jesus Cristo, se você não amar a Deus sobre todas as coisas e crer no Filho, você não tem acesso ao Pai. Se você não tem acesso ao Pai, você não é membro da família. Então eu te convido a se tornar membro da família. Aceite Jesus Cristo. Morra com Cristo Jesus e ressuscite com Cristo Jesus. O batismo é uma expressão disso. Há um só batismo, é espiritual. É Jesus Cristo que te batiza no Espírito. É Ele que te insere no corpo de Cristo. É Ele que te chama e te dá o direito de ser chamado filho de Deus. Não é a igreja local, não é pastor nenhum que dá esse direito. Não é comunidade nenhuma que declara isso. É Jesus Cristo que faz isso. Não temos outro mediador entre Deus e o homem, a não ser Jesus Cristo. Paulo escreve ao Timóteo sobre isso. Não há outro mediador, é Cristo Jesus. Então é por Cristo Jesus que nós nos tornamos membros da família de Deus. Mas esse é o primeiro nível, esse é o nível mais externo, mais superficial da família de Deus. Pastor, é o mais superficial? Sim, porque Deus te chama para algo mais profundo, para uma vivência mais profunda. O segundo nível, depois de você aceitar a Cristo Jesus, é a amizade. Aprender a compartilhar com aqueles que são família. Reconhecer a sua família de fé, a sua igreja, e compartilhar e desenvolver experiências. Fortalecer a amizade através do compartilhamento das experiências, das casas e dos problemas. Como que é isso? Você precisa compartilhar das experiências. Você precisa viver junto. Você precisa passar por coisas junto. Cada vez que você vive mais experiências junto, isso se torna mais família. Quando você passa por momentos juntos, quando você passa por atividades juntas, quando você sai junto com a igreja, com seus irmãos e irmãs, fortalece isso. É a amizade. É a amizade, você está se aprofundando. Todos os que criam estavam juntos, unidos e repartiam uns com os outros todos os seus bens. Sabe? Era a descrição da igreja primitiva. Estavam juntos e repartiam, compartilhavam. Experiências, casas, bens, problemas. Pastor, eu tenho que compartilhar problemas? Sim. Não se cale na dor e no sofrimento. Compartilhe isso. Ajudem uns aos outros. Não deixemos de nos reunir como igreja. Vamos encorajar uns aos outros. Quando Paulo fala, Paulo não é Paulo, não é o escritor de Hebreus, não, o pastor Leandro estava toda hora falando, Paulo aos Hebreus, não, nós não sabemos ainda. Né?
Mas o escritor de Hebreus fala assim, não podemos deixar da comunhão dos santos, mas, pelo contrário, fortalecer essa comunhão e o quê? Encorajando uns aos outros. Você precisa ser encorajado quando você está passando por uma desistência, por uma desilusão, uma desesperança, um sofrimento. E essa palavra de encorajamento precisa estar presente. É amizade isso. Sabe, é amizade. A maior parte, né, não digo todos, mas a grande maioria das pessoas, né, que mudaram de igreja dentro da mesma cidade foi por causa de contrariedades sofridas. Não falam, ficam mal, ficam chateados, não compartilham, não se permitem ser tratados. E aí eles mudam, eles vão saindo de igreja, procurando resolver aquilo que está dentro deles, que não está na igreja. A palavra de Deus diz em Provérbios que o amigo ama em todos os momentos e o irmão na adversidade. As adversidades, elas revelam os irmãos. E revela que irmão você é. Eu vou repetir. As adversidades, as lutas da vida, elas revelam os irmãos que temos. E pode revelar o irmão que nós somos. Porque a gente só quer ter irmãos. A gente não quer ser irmão. Talvez no momento de sofrimento, você se recolha e revele que você não sabe ainda ser irmão. E que precisa aprender a ser irmão. Para que os outros sejam também irmãos. E assim a gente viva uma comunidade de irmãos, uma família, uma igreja, junto com Deus, a família de Deus. Precisamos, no terceiro nível, a amizade, hein? Eu falei fé, membresia, agora eu estou chegando mais perto do núcleo, do mais profundo de família. É a mutualidade. Estou descendo, hein? Amizade, agora mutualidade. Mutualidade é fazer parte. Eu faço parte da sua vida e você faz parte da minha. Qual é a minha parte na sua vida? O que eu devo fazer? Como eu devo te servir? E como você deve me servir? Porque você precisa ser parte da minha vida e eu parte da sua. Porque nós somos companheiros de trabalho e a serviço de Deus. O corpo bem ajustado, perfeitamente, ele o quê? À medida que cada um cresce, ele promove o crescimento de todos. Qual é a minha parte na família? Já viu aquele negócio de encontro de família? Encontro de família, cada um vai chegando, e cada um vai fazendo uma coisa. E o que mais nós ensinamos nossos filhos nesses encontros de família é dividir tarefa. Vem aqui, ajuda a gente, pega aquilo ali para mim. Né? A gente já está brincando com a Lavínia. Vem aqui, ajuda a colocar a mesa. Né? Então pega isso, pega o descanso de panela, traz aqui. A gente vai ensinando as crianças a servir, fazer a sua parte. Né? E foi muito legal. Ontem eu estive com a minha família, né, lá em Carapicuíba, com a minha sogra e o meu sobrinho. Né? E eu vou direto para a churrasqueira e fico lá na churrasqueira. Né? E aí ele corria para lá e para cá. Cresceu e ele estava servindo a todo mundo. E eu fiquei muito feliz. O Gabriel cresceu. E ele estava com a bandejinha lá. Tem carne aí, tio? Tem. Tem linguiça, tio? Tem. E ele saía servindo todo mundo. Daqui a pouco ele estava cansado. Eu falei assim, sabe que você está cansado? Já faz 4 horas que você está de pé, meu. 3 horas e meia, quase 4 horas de pé. Eu nem percebi, tio. Servindo. Mas ele brincava, agora está servindo. E aí a gente brincou com ele. Falou assim, agora o próximo passo é aqui, ó. Daqui a pouco você vai vir para a churrasqueira. Sabe? É um processo de crescimento na igreja, onde a gente ensina os mais novos. A nossa parte é ensinar, é fazer e ensinar. Fazer e ensinar. Se você não se importa, é porque você, na verdade, não ama. Porque quem ama se importa. Se você não está preocupado com isso, é porque você não ama. Porque quando você ama, você se envolve, você se entrega, você quer participar disso aqui, chamado família. Você quer estar muvucando nas partes, sabe? Você quer estar ali dentro. Eu, mesmo que tenha que carregar um banco, eu carrego. Estou junto. Ou mesmo que tenha que ajudar você na sua construção, a gente vai ajudar. Vai ter uma mudança. Vamos lá, a gente vai mudar. Eu falei para o Benita, a gente vai te ajudar na mudança. Né? Eu vou chamar mais alguns aí, quem tiver disponível aí, a gente vai ajudar a carregar o caminhão. Vamos estar junto com você nisso aí. Família é isso, gente. Igreja precisa ser família. A igreja família, ela participa disso. Ela está junto nas coisas. Um apoiando o outro. Um perguntando o que eu posso fazer.
Fazer parte é exatamente isso. O que eu posso fazer? Aonde eu posso servir aqui? Isso, eu estou me aprofundando. Eu sou membro da família de Deus, eu tenho o quê? Eu estou caminhando para isso aqui. Ó. Eu tenho amizades, e essas amizades estão fortalecendo a mutualidade, eu estou fazendo parte disso. Opa, está ficando bom. O próximo nível, aí você vai estar achando que é o último, mas não é o último, é o 4º nível. É amor. Pastor, não é não. O mais profundo não é amor, eu vou falar isso para vocês. Mas o amor está nessa caminhada. Amar os que creem como seus familiares. Não só servir, mas servir com amor. Porque tem muita gente que serve, mas não ama servir. Não ama a pessoa. Não ama o amigo ou o irmão em Cristo. Sabe? A descrição da igreja de Atos 2, em 42, ele fala assim, eram como uma família. Eles olhavam e falavam assim, vocês são estranhos, mas vivem como uma família. Vocês não se conheciam e parece agora que vocês se conhecem. Irmãos, há um tempo atrás eu viajei com um coral para cantar fora do país e me impressionou. Eu fui cantar numa igreja, nós fomos cantar numa igreja e eles dividiram o coral em cada casa para passarmos a noite na casa de irmãos da igreja. E aí eu e um grupo de rapazes e teve um outro grupo de moças do coral, nós recebemos o quê? A chave. Houve um imprevisto e a família precisou viajar por causa de saúde. Eles falaram assim, a gente se comprometeu, está aqui a chave, a nossa casa e a sua casa. Gente, eles entregaram a chave para pessoas estrangeiras. Abriram a porta, nós abrimos a porta da casa e entramos na casa deles. E eles não estavam em casa. Eles compraram um monte de coisa, deixaram na mesa, deixaram na geladeira e o recado era, podem se servir de tudo. Eles arrumaram as camas dos filhos e deles para nós usarmos. E eles não nos conheciam, mas eles sabiam que éramos o quê? Crentes em Cristo Jesus, portanto, membros da família de Deus. E eles receberam em sua casa, mesmo não estando em casa. Eu falei, rapaz, isso é só na igreja de Cristo. Dá para imaginar isso? Dá para imaginar isso? Receber alguém que você nunca viu e abrir a porta e deixar ele entrar e usar toda a sua casa. À vontade. Isso é igreja, família. Isso é uma igreja, família, que não tem medo de compartilhar as coisas, que amam uns aos outros, sejam dedicados uns aos outros, diz a palavra de Deus, Paulo aos Romanos, como uma família afetuosa, uma família de afeto, de acolhimento uns aos outros. Karl Barth, um dos teólogos do século passado, ele falou isso. Qual é o resumo de Deus? É aquele que ama. Qual é o resumo de igreja? Aqueles que amam a Deus e amam uns aos outros. Como você descreve a missão de Jesus Cristo? Jesus me ama. A Bíblia assim diz. Acabou. Acabou. É o amor. É o amor. O amor na família. Por isso que eu estou falando que a sociedade e a religiosidade distorceram o conceito de família. Portanto, distorcer o conceito de igreja. E nós estamos falando sobre igreja. Igreja é uma família. Houve uma distorção do que era o que é a igreja, porque ao mesmo tempo estava sendo distorcida a visão de família. E muitas igrejas é lugar de violência. Muitas igrejas têm sido lugar de agressões. Muitas igrejas têm sido lugar de abuso e não de amor. Por quê? Porque é uma deturpação da família. Família, nossa família e família, igreja. Há um conceito errado de pai. Tem gente que não quer ouvir a palavra pai. E como dizer para ele, entrega a tua vida, confia, ore, Pai Nosso. Ele não quer orar Pai Nosso porque tem a palavra pai. Pai para ele é agressão, pai para ele é violência, pai para ele é estupro. Porque a sociedade deturpou e muitas vezes a igreja deturpou aquilo. A religiosidade das igrejas deturparam aquilo. Vamos resgatar isso. É amor. Se você não ama Deus, você não ama o próximo. E se você ama a Deus, você tem que amar o próximo. Porque como é possível você amar a Deus e odiar o próximo? Como é possível isso? Não é possível. O nível mais profundo, eu quero encerrar falando sobre isso. O nível mais profundo de família não é amor, mas é paternidade. É decidir ser filho de Deus.
é decidir ser filho. O problema maior não está em paternidade, mas em filiação. O problema não está na paternidade do pai, mas está na filiação dos filhos. Paternidade não é a mesma coisa que a paternidade humana. Paternidade biológica, você não escolhe o seu pai. Não escolhe a sua mãe. Não é você que escolhe. Você nasce e já sabe quem é o seu pai e quem é a sua mãe. Você não escolhe. Mas a família de Deus, a igreja, é uma escolha sua. Você escolhe ser filho. Você decide ser filho de Deus. Você decide se colocar como filho de Deus. Aí você pede a Jesus: Jesus, me perdoa os meus pecados. Porque quando creio em Jesus, quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu me torno filho de Deus. Este é o caminho da filiação. O ponto mais central da família, a igreja é uma família, chama-se filiação a Deus, paternidade, esse relacionamento com Deus. E isso não é algo forçado, é a sua escolha. Você tem uma família humana que você não escolhe fazer parte, mas a igreja é uma família espiritual que você escolhe fazer parte. E a decisão é sua. E é nessa família que eu te convido a entrar, a se envolver com o conceito de filho de Deus. Os rebeldes, normalmente rebeldia, sempre tem um quesinho ali na relação com os pais. Toda a rebeldia tem um rompimento, uma distorção, sabe? Problemas relacionados à paternidade, que são o primeiro sinal de autoridade sobre a nossa vida, nosso pai e nossa mãe. E tem gente que não consegue viver igreja porque tem um problema de paternidade. Tem um relacionamento complicado com autoridades. Eu te convido a se submeter, a se entregar à autoridade de Deus na sua vida e viver como filho de Deus. O espírito de órfão é escravizador e é alienador. Ele deixa você para fora das coisas. Ele deixa você sozinho e alienado. Ele cega e castra o empoderamento e a criatividade das pessoas. Eu te convido a vencer sobre isso, aceitando, tomando a decisão de ser filho de Deus. Uma igreja família é o lugar onde somos filhos de Deus. E eu repito, o problema da humanidade fosse paternidade, o pai teria resolvido. Mas o problema da nossa sociedade, da nossa vida, da humanidade é filiação. Não querem ser filhos. Ou têm medo de ser filhos. Foram filhos e foram magoados. Foram filhos e foram machucados. E agora não querem mais ser filhos. Eu te convido a ser filho. A uma família, se envolver a igreja que é a família de Deus. Te convido a ter um pai, o mesmo pai, todos nós. Convido a vivermos assim. A igreja é essa esperança para a sociedade. A esperança do resgate da paternidade, da filiação, da família. O resgate da família passa pela igreja de Cristo Jesus. Convido você a se envolver com a família de Deus e resgatar a família. Em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, Senhor Deus, é um desafio que o Senhor nos faz agora. Com o nosso Pai, o Senhor nos chama como filhos e nos reúne, Pai, em uma família. O Senhor quer nos ensinar a amar uns aos outros. O Senhor quer nos ensinar, Pai, a sermos amigos uns dos outros. O Senhor quer nos ensinar a sermos realmente filhos, irmãos e irmãs. O Senhor quer nos ensinar, Pai, a sermos filhos, porque assim nós poderemos ser pais. Porque aquele que não consegue ser filho nunca vai conseguir ser pai. Aquela que não consegue ser filha nunca vai ser mãe. Uma mãe que realmente seja boa para os seus filhos.
Queremos ser pais e mães boas para os nossos filhos. Por isso, Pai, nós te recebemos e desejamos ser filhos do Senhor. Pai, queremos entender isso, de viver as diferenças, de conviver com diferenças. Pai, queremos passar por os nossos próprios egoísmos, por esse hedonismo que só busca o prazer pessoal. Eu faço o que quero. Família não é lugar para fazer o que quer. Família é lugar para amar e cuidar uns dos outros. E muitas vezes sacrificando a sua própria necessidade. Senhor Deus, o seu Filho nos ensinou isso. Jesus nos ensinou isso. Seu Filho perguntou para o Senhor se era possível passar o cálice. E o Senhor disse e falou não para ele. E ele foi e obedeceu ao Senhor. Ele se submeteu ao Senhor. Por isso estamos aqui, salvos pela obediência de Cristo Jesus. Perdão, Deus, porque somos desobedientes muitas vezes. A gente sabe o que o Senhor quer que a gente faça. E a gente se rebela contra o Senhor. Pai, é um espírito de orfandade que tem dominado os nossos corações, que nos leva a rejeitar o Senhor como Pai, que nos leva a não viver como filhos obedientes, amorosos, que desejam fazer parte, servir, aprender, crescer, ensinar, aprender e ensinar, a cuidar, a ser cuidado, mas também cuidar, aprender a cuidar uns dos outros. Queremos aprender isso, Senhor, com o Senhor que cuida de nossas almas. Nos ensine. Não queremos viver longe da família. Queremos viver família. Um presente do Senhor para nós. Graça imerecida. Favor imerecido. Dom, dádiva, que vem do alto, do Pai das luzes, e é derramado sobre todos nós. Queremos viver igreja, família, porque é isso que o Senhor deseja. Resgatar a igreja como família e assim resgatar as famílias. Aprendemos aqui a como conviver em casa. E muitas vezes aprendemos em casa como conviver aqui. Nos ajude que isso seja agradável ao Senhor. Como filhos obedientes ao Senhor. Obrigado por este mês, Deus. Obrigado por nos ensinar, nos chamar à fé, nos chamar a sermos um só rebanho, debaixo e identificar a voz do pastor. Obrigado por nos chamar a sermos corpo, a lembrar que precisamos uns dos outros para viver. E Pai, para viver, família. É isso que desejamos, é isso que queremos, porque é isso que o Senhor deseja para nós. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar todos de pé?